E agora no programa Pai Querer Futebol Memória, um bate-papo muito especial e sempre com exclusividade. Eu entrevisto um grande vencedor. Até difícil enumerar todos os títulos que ele ganhou, mas foi Copa do Mundo em 94, campeão brasileiro pelo Palmeiras, paulista, da Libertadores, pelo Flamengo campeão brasileiro também, pelo Grêmio campeão da Copa do Brasil. Ufa! Mas que currículo é esse, hein, Zinho? Boa tarde, um grande abraço, um prazer imenso tê-lo aqui no programa Pai Querer Futebol Memória. Tudo bem, Zinho? Tudo bem, Rodrigo. É um prazer também estar com todos aí. É um prazer participar do programa. Prazer é todo nosso por aqui. Ô Zinho, parece que foi ontem, né, rapaz, que você estreou no Flamengo. Eu lembro de você, garotinho, você jogava praticamente como um ponta mesmo, né, Zinho? Entortando os adversários, fazendo cruzamentos, não é verdade? É verdade, né? Naquela época ali que eu estreiei no profissional do Flamengo, em 86, né, muito tempo atrás, ainda jogava como um ponta esquerda, né? Ainda tinha essa função no futebol, ponta direita, o centroavante. Então eu exerci essa função, jovem, né, de 19 anos, muita velocidade, muito gás, e a minha característica era do drible, né? A minha formação no Flamengo sempre foi a parte da habilidade, da velocidade, então eu era utilizado dessa forma. Zinho, em 87, no ano seguinte, você já era campeão brasileiro naquela final, dia 13 de dezembro, contra o Internacional de Porto Alegre. De repente você olhava para o lado, via o Zico, campeão mundial pelo Mengão, via o Andrade, via o Leandro. Era uma coisa de ter que se beliscar mesmo, né, Zinho? Foi tudo muito rápido, né? O trabalho dentro do Flamengo foi subindo gradativamente, né? Porque eu cheguei no Flamengo com 11 anos de idade. Então fiz toda a base lá, mirim, infantil, juvenil, juniores, até chegar ao profissional. Agora a ascensão ao profissional, sim, eu, né, já estava ali 85, 86 foi a minha estreia, já em 87 já era titular, né, e nesse primeiro ano de titular eu já fui campeão brasileiro e jogando ao lado de grandes jogadores já consagrados, né, jogadores que já tinham uma história dentro do Flamengo e que até pouco tempo eu ia para o Maracanã assisti-los, né, e aí eu tive a oportunidade de ser campeão ao lado deles, então isso foi gratificante. O Zico fala o seguinte, Zinho, que aquele título de 87, aquele título brasileiro, foi o mais emocionante por tudo que cercou, né? Foi o último brasileiro que ele ganhou, teve um problema sério de contusão de joelho, e foi o primeiro dos seus 5 títulos brasileiros. A gente pode dizer que acabou sendo, por tudo que envolveu essa final, o seu título brasileiro mais marcante, esse, com a camisa do Mengãozinho? Eu acho que quando você é campeão brasileiro, não tem como você não valorizar todos os títulos, né? E eu fui campeão por 3 equipes diferentes, então a emoção é diferente, né? Então os títulos ficam marcantes, porque se eu tivesse sido campeão só pelo Flamengo, de repente você escolhe um ou outro título, mas quando você é campeão, como eu fui pelo Palmeiras, fui pelo Cruzeiro, então os títulos se tornam marcantes também, porque cada um tem a sua história, tem a história do clube. Agora no Flamengo foi o meu primeiro, né? 20 aninhos, ao lado de ídolos, o título que dá o arranque, né? Que dá a segurança de uma carreira promissora. Então, sem dúvida, foi um título que marcou muito a minha vida. Foi o início de tudo. Sem dúvida. Aliás, você tocou num ponto crucial, né? Campeão por todas as equipes. É difícil saber qual a torcida que gosta mais de você, né, Zinho? Se é do Flamengo, se é do Palmeiras, se é do Grêmio, se é do Cruzeiro. É uma coisa impressionante, né, Zinho? Pra mim é muita felicidade, né? Eu joguei só em grandes clubes, equipes de ponta, equipes com torcida de grande número, né? Milhares, milhões de torcedores. E poder ser campeão por essas equipes faz com que você grave o seu nome, marque o seu nome na história desses clubes e acabe ficando na memória do torcedor. Quando eu vou a Porto Alegre, ou mesmo quando eu estou em algum lugar que cruza com torcedores de Porto Alegre, eu sou sempre lembrado, o pessoal vem, abraça, porque foi uma fase muito boa. Estou lá em Minas, o pessoal do Cruzeiro também tem um reconhecimento grande. Em São Paulo nem se fala, porque foram 6 anos também no Palmeiras, então tem uma identificação muito forte lá. E aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, então fica mais próximo, né, do Flamengo. Seleção brasileira, que você é campeão do mundo, e você acaba sendo um jogador de todas as torcidas. É verdade, sem dúvida. Mas pelo Palmeirazinho, aquele 12 de junho de 1993, um sábado à tarde, a grande final do Campeonato Paulista, vitória do Palmeiras atropelando o Corinthians por 4-0, e você abriu a contagem. Vamos ouvir esse golzinho? Vamos ouvir.
levantamento feito aqui à direita para Viola, saiu o Sérgio, na entrada da área para fazer a defesa, ele tem pressa, deixa agora a bola para Roberto Carlos recua no meio do gramado, Daniel um pouco à frente, Edilson agora aberto aqui na esquerda, vai para fim em cima de Marcelo, puxou agora na perna direita, carregou, ainda com ela, soltou pro Edmundo, vai pra fita, passou por baixo, contra a zaga, voltou, atenção Evair, rolou na área, fechouzinho, bateu, é gol! A bola tá dormindo no barbante, meu povo vibra, ligado na Pai Querer. Vinho de pé direito, na saída do goleiro, colocou, a bola bateu na trave, entrou, aos 37 minutos, 37, primeiro tempo de partida, explosão da massa verde do Morumbi, Zinho, camisa número 11, é gol, é festa no estádio Cícero Pompeu de Toledo, Zinho, camisa número 11, meteu na rede, olha a festa do Verdão aqui no Morumbi, estão tremulando as bandeiras alviverdes, olha o Verdão, Zinho, mete 1-0 aos 37, primeiro tempo, olha o Palmeiras virando tudo e forçando a prorrogação, quero o detalhe do gol de Zinho, Jairo Silva. Detalhe que a jogada individual do Edilson do lado esquerdo, buscando o passe para o Evair, que abriu na medida, Zinho invadiu a área na saída do Ronaldo, ele tocou, a bola foi no canto direito, longe do alcance do goleiro Ronaldo, fundo do gol. Palmeiras faz 1-0 no Morumbi, Zinho número 11. Zinho, tá aí o seu gol, arrepia realmente relembrar esse momento, um presente da Rádio Paiquerê de Londrina pra você, Zinho. Muito obrigado, né? É um presente mesmo relembrar, escutar novamente, e foi um gol importantíssimo, né? Um gol de pé direito, que não é o forte, e que abriu ali o caminho para goleada e para a conquista de um título, né? Que tirou o Palmeiras da fila. O torcedor não esquece porque você realmente abriu o caminho pro Palmeiras sair da fila. Mas em 94, com a camisa do Verdãozinho, você foi mais uma vez campeão paulista, foi campeão brasileiro também e foi campeão do mundo pela seleção brasileira. A gente pode dizer que esse ano foi o ápice realmente da sua carreira, Zinho? Olha, aqueles títulos possíveis, né? Sem dúvida, e o título que acho que todo o atleta, né, quando ele começa a jogar, ele sonha em jogar na seleção do seu país, sonha em disputar uma Copa do Mundo, e o sonho maior, né, é de ser campeão do mundo, e isso acontecendo, sem dúvida, em termos de repercussão, em termos de valorização, ser campeão do mundo pela seleção do seu país fica uma coisa ao concurso, né, não dá para você comparar muito. Agora, eu realmente, esse título é o título do mundo, né? Mas, sem dúvida, teve títulos na minha carreira que foram importantíssimos, foram maravilhosos também. Zinho, em 94, quando a gente fala Brasil tetracampeão do mundo, já entrevistei o Tafarel também, o Mauro Silva, o Márcio Santos, enfim, uma série de jogadores que estiveram naquela campanha. Mas pra você, quando a gente fala Brasil tetracampeão do mundo, qual é a imagem mais forte que lhe vem à cabeça, Zinho? Olha, vem eliminatória, né? Na eliminatória eu tive um problema seríssimo, né? De ordem pessoal, ou seja, familiar. É uma coisa que foi triste, foi lamentável, que poderia ter me abalado ali até para minha convocação final para a Copa do Mundo, porque eu perdi a minha mãe, né? Durante a eliminatória. Então, quando eu lembro do campeão do mundo, eu logo lembro da eliminatória, porque foi um momento triste da minha vida. Eu consegui ajudar o Brasil a se classificar para a Copa do Mundo, mas ao mesmo tempo eu perdi a minha mãe, né, a base ali. Então, sem dúvida, isso marcou negativamente, mas ao mesmo tempo me deu forças, porque eu sei que a minha mãe, ela quando eu era pequenininho, na Copa de 70, eu na comemoração, eu tinha 3 anos, saí atrás dos meus primos, né, naquela comemoração, e me perdi. E a minha mãe fez as orações, pedindo, fazendo promessa que se eu aparecesse, e justamente o pezinho esquerdo do meu sapato foi o que ficou na casa,
e ela dizendo e profetizando que seria um jogador, que ela me veria na seleção brasileira. Então isso foi uma força muito grande para que eu jogasse, superasse obstáculos, dificuldades, cobranças, né, que foram muitas, né? Infelizmente nós somos muito cobrados, né, principalmente na época de seleção brasileira, porque dentro do Brasil cada um tem uma preferência, cada um todo mundo quer ser treinador, todo mundo dá a sua opinião, e às vezes não entende uma forma de jogar que o treinador coloca, e eu tinha uma forma de jogar mais defensiva, então o pessoal queria comparar como eu jogava no Palmeiras, e às vezes injustamente eu fui cobrado, até criticado, até desrespeitado por algumas pessoas. Mas aquele título marcou, né? Marcou para mim porque superando todas essas coisas e com a motivação, né, de ganhar aquele título em homenagem à minha mãe, foi sem dúvida um título marcante. Não, uma história maravilhosa mesmo, até arrepia a gente que está ouvindo. E realmente, Zinho, até eu ia te perguntar exatamente isso. Você, de certa forma, foi sim sacrificado naquele esquema do Parreira em nome do coletivo, né, Zinho? Acho que ficou claro para quem te via jogar no Palmeiras a forma diferente como você atuou durante a Copa do Mundo. Ah, sem dúvida. No Palmeiras, mas num esquema de losango, né? Então eu era aquele meia, às vezes, que jogava pela esquerda, mas com liberdade de movimentação, ou jogava como o número 1, aquele número 10, que encostava nos dois atacantes, que tinha liberdade para cair nas pontas, mas para ir para o lado direito também, para vir buscar o jogo. O esquema do Parreira é um esquema mais parecido com o esquema europeu, um 4-4-2 com os dois meias abertos, os dois meias limitados a uma faixa de campo. Então o que acontecia? O Parreira tinha na mente que em 90 era um time que jogava muito solto, muito no estilo sul-americano, e que chegava num momento final não ganhava, como foi em 82, como foi em 86, e há 24 anos o Brasil não era campeão. Então o Parreira falou, vamos igualar na parte de esquema tático de marcação, porque em 90 minutos nós temos jogadores que estão num momento especial, que é o Bebeto e o Romário, e eles vão fazer um gol. Então, eu, o Raí, o Mazinho, a gente tinha uma função muito específica na hora de marcar e restrita ao lado do campo. Então isso limitava essa movimentação, essa articulação, e o pessoal não entendeu muito bem, porque era uma inovação dentro da seleção brasileira, né? Jogar um futebol mais burocrático, mais parecido com o futebol europeu, privilegiando a marcação, e o pessoal não gostou disso, né? Algumas pessoas, e a gente sabe que tem algumas emissoras que têm um poder de influência muito grande, né? Não precisa falar aqui o nome da emissora, mas quando pegam no pé não tem jeito, né? Então ficou muito marcado isso. Mas graças a Deus que o título veio, e o título veio, então vem um reconhecimento de que foi um esquema para conquistar aquele título. Então, independente se foi bonito ou não, o Brasil precisava daquela conquista. E aquela conquista abriu o caminho para depois ser penta, para depois mudar mais o estilo, mas precisava vencer para dar uma tranquilidade para a seleção brasileira. Sem dúvida, concordo com você, assim, plenamente. Ozinho, 99, dia 12 de maio de 99, Palmeiras e Corinthians se enfrentando na Libertadores da América. O Palmeiras perdeu o jogo no tempo normal. Nos pênaltis, a última cobrança foi sua. Você bateu e classificou o Palmeiras para as semifinais contra o River Plate. E olha que você já era campeão do mundo pela seleção, já tinha passado pelas eliminatórias, mas você disse o seguinte depois de bater o pênalti e converter: foi a maior pressão que eu tive na minha vida. E quando você ajeita a bola, o silêncio no Morumbi era o chamado silêncio ensurdecedor das duas torcidas mesmo, né, Zinho? É verdade. É porque na Copa do Mundo eu tinha saído no segundo tempo da prorrogação contra a Itália, né? Eu era até um dos batedores oficiais de pênalti. Mas como eu saí na prorrogação, então eu não bati o pênalti. Claro que você fica na adrenalina, é pressão, só que você não está com aquela responsabilidade de bater o pênalti, né? Aquela cobrança que se perder e perder a Copa do Mundo, você não pode nem voltar mais para o Brasil, né? Então essa adrenalina baixa um pouco. Naquele jogo do Palmeiras e Corinthians, era duas equipes buscando um título inédito de Libertadores. Nós ganhamos o primeiro jogo de 2-0 e perdemos o segundo de 2-0. E 90 mil pessoas. Tu imagina a pressão, vou bater o último pênalti, e a perna pesava mais do que um avião, enfim. Foi uma pressão forte, ali foi a mão de Deus mesmo, porque eu
particularmente confesso que eu não tive nem força para bater na bola. Eu pedi a Deus para que ele me desse a força, não escolhi nem o canto, né? Eu vou chutar, que essa bola entre, e foi assim. O torcedor palmeirense não esquece. E você realmente foi uma pedra no sapato do Corinthians a carreira inteira, né, Zinho? Me lembro de 2001, final da Copa do Brasil, 17 de junho de 2001, Grêmio e Corinthians no Morumbi, depois de um 2-2 em Porto Alegre. Você fez um golaço e você e o Marcelinho Paraíba acabaram com o Corinthians naquele dia e deram o título da Copa do Brasil pro Grêmio, né? Foi um outro momento também marcante, porque naquele dia foi dia 17 de junho de 2001. Exato. Eu completava 34 anos, então foi o dia do meu aniversário. Né? Então, literalmente, eu comemorei o título do meu aniversário no Morumbi. E o primeiro jogo em Porto Alegre foi 2-2, então o 0-0, 1-1 era do Corinthians. Então, 80 mil corintianos, né? A festa estava toda pronta pro Corinthians, né? Ninguém imaginava que o Grêmio poderia ganhar o jogo. Já que o Corinthians jogava por esses dois resultados, esses dois empates, o 0-0 ou 1-1, enfim, e nós superamos metendo 3-1, eu participei dos 3 gols, né, fiz um, né, e escanteio do primeiro, trabalhei a jogada com o Fábio Baiano para chegar pro gol do Marcelinho Paraíba, enfim, e foi uma das melhores partidas que eu fiz na minha carreira também, né, tecnicamente, modéstia à parte, depois daquele jogo, até o Filipão foi cobrado para me convocar para a Copa de 2002, mas por opção dele, ele não me levou, preferiu levar o Ricardinho, que foi vice-campeão da Copa do Brasil. Não foi campeão. O campeão mesmo da Copa do Brasilzinho não foi para a Copa do Mundo. Mas é uma opção do treinador. Agora, foi um título marcante. Agora, eu sou muito grato ao Corinthians, né? Sem nenhuma demagogia, porque Palmeiras sem o Corinthians não seria o Palmeiras, ou vice-versa. O Grêmio sem o Internacional não seria o mesmo. O Cruzeiro sem o Atlético, enfim, né? Essas rivalidades. E na minha carreira, ter tido o privilégio de jogar várias vezes contra o Corinthians, que tem uma tradição maravilhosa, porque você jogar contra o Corinthians, fazer gol, ganhar títulos, a repercussão sempre é maior. Fato mesmo. Ozinho, você no Cruzeiro, né, já um pouco mais veterano, 2003, o jogo que decidiu o título foi um Cruzeiro e Paysandu no Mineirão. Quem é que bateu a falta para sair o primeiro gol do Cruzeiro? Ô estrela que você tem também, Zinho? Aos 7 minutos do primeiro tempo, né? 7, o número da perfeição. Uma jogada que já era ensaiada, aquela batida fechada, porque um leve desvio, ou às vezes ninguém desviava e enganava o goleiro. E foi assim, né? Na realidade, eu não quis bater direto pro gol, eu bati fechado dentro da área, mas Deus é fiel, Deus é maravilhoso e proporcionou que essa bola entrasse direto. E eu tive o privilégio de fazer o primeiro gol que abriu o caminho para o título do Cruzeiro também. Seria, na verdade, o meu 5º título. Outra torcida que simplesmente te ama. Zinho, hoje você está treinando o Nova Iguaçu, já teve uma experiência como treinador nos Estados Unidos, mas eu queria que você falasse como é que está sendo dirigir uma equipe no Brasil e falasse para a gente um pouquinho também sobre o Nova Iguaçu, Zinho. Olha, para mim tem sido muito bom, né, essa experiência. Eu voltei dos Estados Unidos com esse intuito de iniciar minha carreira aqui. Não tinha projetado de ser no Nova Iguaçu, porque eu sou sócio fundador, né, do clube, eu sou lá de Nova Iguaçu, eu ajudei a fundar esse clube, que me dá muito orgulho, né, ver o Nova Iguaçu com a estrutura que tem hoje. O Nova Iguaçu faz um trabalho de base maravilhoso, é um dos melhores CTs do Brasil, reconhecido pela CBF como formador, né, como um clube formador. Nós hoje trabalhamos lá com todas as categorias, de chupetinha até o profissional, disputamos todos os campeonatos que tem aqui no Rio de Janeiro. Hoje estamos na primeira divisão do Campeonato Carioca, tivemos a honra e o privilégio de disputar esse ano e manter a equipe na primeira divisão. Eu fiz o jogo contra a Cabo Friense, que ganhamos esse jogo, e esse jogo selou, concretizou a manutenção do Nova Iguaçu na primeira divisão, mas tem sido um privilégio, está sendo muito bom. Eu tô fazendo aí uma nova adaptação ao futebol brasileiro, já que eu fiquei 5 anos fora, mas está sendo legal, está sendo bom. Zinho, eu quero desejar para você, não todo o sucesso que você teve como jogador, porque eu acho que é demais também, mas quero desejar para você, assim, 50% do sucesso que você teve como jogador, treinando um time que tá bom demais já, né, Zinho? O intuito é esse. É claro que a carreira de jogador foi uma coisa. Eu sou grato a Deus, me orgulho muito, né, de ter essa história,
né? Tem tudo documentado, guardado. Eu tenho o meu museu feito pela minha esposa, com a lembrança desses títulos todos. Agora, sei que essa nova carreira, corre independente ao de jogador. Jogador é uma coisa, treinador é outra, né? Então eu tenho que conquistar meu espaço. Eu estou trabalhando para isso, estou me preparando para isso, para ter uma carreira vitoriosa como treinador, sabendo que o que eu conquistei como jogador não me credencia, o que vai me credenciar é o que eu aprendi com treinadores que eu trabalhei, com as minhas ideias, com o meu aperfeiçoamento, com o meu trabalho, com a minha dedicação, também ser um bom treinador. Zinho, pra gente finalizar, te agradecendo demais a sua participação aqui no programa Paiquerê Futebol Memória, da Rádio Paiquerê de Londrina, Paraná. Muitos ouvintes pedindo para eu te entrevistar, mas dois em especial. A Terezinha daqui de Londrina e um ouvinte chamado Genilton, que mora em Suzano, no estado de São Paulo. Então, por favorzinho, deixa um abraço pra Terezinha e pro Genilton de Suzano. Bom, Genilton de Suzano aí, acredito que deve ser palmeirense, né? Doente. Mas independente do seu clube, um grande abraço, muito obrigado aí, né, por você me ter aí como um fã e que Deus possa estar te abençoando e foi um prazer aí participar do programa. Para Terezinha também, um super beijo, né, que Deus abençoe ela também e que ela continue aí torcendo por mim, agora numa nova função como treinador.